Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 6 de março de 2024, aula de número 71. E para que a aula se dê, vamos às nossas prévias de esvaziamento mental, esvaziando seu coração, esvaziando seu corpo 4D, se possível, todos os seus corpos que você tem acesso. Já estudamos brevemente, rapidamente, os 32 corpos, não um por um, mas recentemente, na palestra sobre os 7 corpos, sobre a composição setenária, a constituição setenária, a mesma coisa, que eu apresentei para vocês a partir do Uttara Gita, de Arjuna, com Krishna. Nós vimos os 4 corpos do quaternário inferior e os 3 corpos da tríade superior, todos eles, sobretudo aqueles mais densos, aqueles que compõem o quaternário, eles precisam ser esvaziados por nós da quantidade de sequelas, da quantidade de coisas, de painéis, de ideias, de certezas, de imposições, de dogmas que pesam nesses corpos e fazem com que seu fractal de alma, sua alma do nível mais acima, seu espírito do nível mais acima ainda, não consigam usar essas vestimentas da maneira mais adequada. Então vamos àquela nossa respiração para que você possa, por 17 segundos, alongar essa respiração, aprofundar o seu metabolismo e permitir que suas células na 4D e todas as essências, os níveis atômicos e subatômicos dos demais corpos possam se esvaziar, abrindo caminho, abrindo espaço para que novas ideias, novos conhecimentos, novos saberes, e que não sejam tão novos, porque você já os conhece, mas que você os traga de volta, os refaça, os recupere, para aí sim dar uma nova guinada, uma guinada definitiva na sua trajetória atual. Esvazie com força, usando o diafragma e o períneo, expulsando aquilo que não te serve mais. Na sequência, continue respirando com ciclos, se possíveis, iguais ou maiores. Mas se não, que sejam mais curtos. Só evite a respiração robótica, mecânica, rápida, que você entrega para o seu organismo físico de maneira a não comandá-la. Comande-a. Sinta o ar entrando, mas agora comande a entrada do ar, do oxigênio, montando um projeto, uma meta, criando um foco de bem viver, de bem atuar, com coisas belas, coisas boas, coisas magnânimas, que podem ser muitas, mas focando na sua ascensão, na sua verticalização, na sua evolução espiritual. Eu não falo de espiritismo, eu falo a nível sideral. Se desapegando, se desatrelando da ideia das religiões impositivas e tentando trabalhar com todos os saberes, como nós tentamos fazer aqui. Então, coloque isso para dentro, faça com que essa energia aqui intensenciada, que já é trabalhada pelos seres aqui à nossa volta, seu mentor, seu mestre, seu guia, o nome que você quiser dar, se você souber o nome dele oficialmente, pode chamar os seres, as entidades, as consciências que você trabalha no seu centro de mesa, no candomblé, na umbanda e qualquer local, de qualquer terapia, de qualquer curso, de qualquer centro que trabalhe essas ideias. Você que é terapeuta holística, que tem a mente aberta, que absorve, que abraça
um leque muito grande a nível de alquimia, geometria sagrada, de xamanismo, com conhecimentos múltiplos de cabala, de tudo aquilo que a gente lida um pouco aqui. E também você que já está estudando mitologia, que estudou Kardec, que estudou Chico Xavier, que leu a própria Bíblia, e de lá também há o que ser retirado de bom, porque muita coisa foi deixada ali por desconhecimento daqueles que manipularam aquilo. E com isso, você vai trazer para dentro de você coisas poderosas, coisas boas, coisas belas. Comande, cocrie, plasme aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você faz. Essa é a ideia do vós sois deuses. Você é o próprio criador de si mesmo. Você é o seu curador. Você é o seu professor. Você é o seu instrutor. Retenha por algum tempo dentro de você. E você vai expirar com a mesma força de diafragma e períneo, focando na saída do gás carbônico, ele sendo acompanhado de gaiolas, batismos, pactos, votos, miasmas, chips, dispositivos umbralinos, cadeados, tudo aquilo que pressionou você durante muito tempo, tudo aquilo que fez mal a você, como aquelas pequenas coisinhas que a gente acha que são tão nada, que a gente até chama de nadismo, mas que é aquela nossa raiva, nosso ódio, medo, rancor, fobias mil, orgulho, orgulho de algo que eu não sou, ou orgulho ferido por algo que não veio. Tudo isso nos apequena, tudo isso nos coloca aprisionados juntos com a massa de manobra dentro da matriz de controle. Você não mais comando, você não mais do comando semente da luz. Você pode transpassar tudo isso, colocando isso para fora e se ligando aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. Indo a Adonesh, borda do Prata Vonal, diante de Anhotakten e Mitch-El, nos oportunizam a energia Almara, que atravessa o portal Avona Shantar, e é alocada junto aos filhos paradisíacos Miká, Metraton, Emanuelis e Starré. Desses filhos, a energia Almara é transferida aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Da mesma maneira, essa energia é transferida às ordens Melquisedeque, Lamnadek, Gornandek e Vornandek. As ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. E como já fomos às ordens e aos comandos, a energia é transferida aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Chararielis, Rovena, Starhog, Yanko Hanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar, Pantera Negra, que dentro de suas naves, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroco, nos enviam essa energia que chega à nossa volta através dos tronos de pretos velhos e caboclos, xamãs, gnósticos, celtas e druidas. Porque aqui agora, esses seres à nossa volta com diversos círculos concêntricos conosco no meio, recebendo passes, curas siderais, cirurgias a nível astral, mental. Todos os nossos corpos são trabalhados. Os 32 corpos são acessados, sobretudo os 7 da Constituição Setenária. Percebam-se, sintam-se, compreendam. Não é uma questão de crença nem de fé. Não é uma questão de oração nem de Deus no comando. É você comandando suas câmaras. É você na era axial, dando o próximo passo. É você acessando o seu DNA sagrado, ampliando a condição de trabalhar
num nível axial, num nível de dendrito muito mais profundo do que faziam os homens na média até então. Você é um daqueles modificados a partir de Enki e Nirinsage, que geraram um Adão diferente. Mas você também é um daqueles modificados a partir de Pandora, Pirra, Noreia, Eva, que tomaram as poções que foram chamadas de maçã. E essas poções estão à nossa volta agora. Muitas delas mentais, muitas delas essências em outras dimensões, que vão abrir leques, abrir a mente de vocês, permitindo a entrada de novos saberes, novos conhecimentos, e promovendo uma cura profunda dentro de cada um de nós, naquilo que nos é necessário para abraçar esse saber e passar adiante, sobretudo aquelas nossas criancinhas índigo, violeta, cristal, diamante e superfície. Aqueles seres que estão chegando, muitos do nosso universo biológico, muitos ex-demos e ex-biodemos do universo imaterial, o Brahmaloka. Muitos de nós somos biodemos. Poucos de nós descobriremos isso, mas muitos de nós somos dessas origens. E com eles, Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono de Exu e de Pombagira, formatam um Merkaba de proteção coletiva a todos nós, e aqui dentro o nosso Merkaba de proteção local, vinculado às nossas tronqueiras, com nossa equipe de dragões, com Druxus, Sukalá, Rancor e Roquiná, e seu enorme séquito de sacerdotes, sacerdotisas do tempo de Ísis e de Horus. Aqui presentes conosco, todos nós nos ligamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuque, e vamos ao sol central do nosso planeta, onde os 7 dragões Elohim Kumara fazem ascender uma energia que chega às solas de nossos pés. É a energia telúrica, acompanhada do cristal orgânico Astrastone, que adentra nossas solas, tornozelos, joelhos e quadris, e ancora no chakra raiz, chakra básico, e dali ascende com as 2 serpentes douradas do Kundalini, trocando suas peles, fazendo-nos trocar também as nossas, cada vez nos renovando mais, cada vez nos apresentando melhores, cada vez acessando mais aquilo que é nosso. Daqui, esse Kundalini ascende do chakra básico e vem até a sua chamatrina no coração, ligando o motor Taurus, e ascende até a sua pineal, abrindo o 3º olho, 3ª visão, memórias interestelares acessadas, e saindo pelo chakra da coroa, ampliando sua malha toroidal. Kanchampam, Kanchampam, Kanchampam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Recentemente foi muito legal que muitas perguntas vêm sendo cada vez mais interessantes. Se perguntaram, inclusive, uma das nossas sementinhas maravilhosas perguntou a respeito dessa saudação do Jai Jai, do Kanchampam, que eu já até tinha explicado, mas ficou lá atrás nas explicações, nos comentários anteriores, e eu voltei a explicar sobre isso. E aí não me importuna jamais ter que repetir nada, tá? Se vocês tiverem que perguntar de novo, perguntem. Mas estou comentando isso só para. Se alguém também tem dúvida, está nos comentários recentes das aulas mais recentes também, tá? Então, a gente hoje continua aqui a partir do dilúvio. Já estudamos o dilúvio, tanto que o título agora é E as Águas se Acalmam. Já em terras egípcias, lembra que a gente falou sobre a transferência de vários seres? O próprio Tote, que está aqui citado de novo, começou essa transferência de diversas partes do planeta. Então, já em terras egípcias,
No novo projeto, que se iniciava, Totti alocou a biblioteca da Pirâmide de Luz de Undal, aquela ilha principal de Atlântida, na Pirâmide de Gizé. Que eu já falei tanto aqui, ó. Aqui a Esfinge de Gizé, são várias pirâmides de Gizé. Essa é a maior delas. É nela que está alocada essa biblioteca. Até hoje, teoricamente, não oficializada, tá? Ela fica nos arredores do Cairo, como está aqui, no Egito. E o Egito, à época, ainda era uma selva tropical, tá? Então não se tratava aqui do Egito atual, que você sabe muito bem, e o Egito hoje, inclusive onde se encontram as pirâmides, é uma área mais árida, mais seca. Só que nessa época era uma floresta, era uma selva tropical. Entre esses materiais todos, dentro dessa biblioteca, havia livros e artefatos alquímicos e até mesmo cristais. Era uma característica muito do povo atlante, guardar coisas em cristais. E esses cristais guardavam o saber ancestral a ser utilizado na hora exata pela geração 5D. Você, semente da luz, na próxima etapa, a partir de 2026, dentro do próximo período de 18 mil anos, iniciará esse processo, ainda que lentamente, preparando para essas criancinhas que eu venho citando, que mais para frente farão a renovação definitiva desse planeta. Compreenderão de verdade esse tipo de conhecimento. 70%, você veja, a maioria ainda está submerso ou escondido. Então, ainda não foi descoberto. Tem uma lenda, inclusive, eu não gosto muito de tratar sobre isso aqui, não, porque quase nada que aparece como mito e como lenda, na verdade né? É grande parte disso verdade. Apesar de evitar trabalhar também com essa ideia de verdade, aqui não há verdade, há sementes para reflexão. Mas tem uma lenda que diz existir uma câmara oculta que será descoberta por 3 ocidentais que verão seus rostos impressos em retrato mesmo, quando eles abrirem essa câmara, e a data exata do momento da descoberta. Quando você vai descobrir, quando você vai ter acesso a todo esse tipo de conhecimento. Vamos ver se isso é uma lenda, se isso é um mito, se isso é real, ou se já aconteceu, ou se está muito próximo de acontecer. Se já aconteceu, foi muito agora. Após o dilúvio, a Terra se reorganizou e as energias se ancoraram. O que eu vou ler aqui no final e explicar para vocês está no próximo mapa. Então você vai poder entender melhor, tá? As energias se ancoraram, sobretudo, no Lago Titicaca, muito famoso, que por alguns é tido como o polo feminino, o yin do planeta. No Egito, exatamente no Cairo, que eu estou trabalhando aqui com vocês, que é o polo masculino, o yang do planeta. E no Tibete, que é o polo neutro. Era o reequilíbrio planetário com Gaia, em nome de Gaia, capitaneado pelo sagrado feminino. Antes de explicar o mapa, como está lá embaixo, você vai lembrar desse mapa de novo, desse assunto, quando na próxima aula, aula 72, na próxima segunda, nós falarmos sobre os chakras do planeta. É também uma versão de algumas fontes, nem todos corroboram com isso, como não corroboram com isso aqui. É uma versão. Então, você vai perceber o encaixe que há da lógica desses pontos com os chakras planetários da aula que vem. Então, aqui, só para localizar para você, eu apresentei até um mapa que tem as placas tectônicas, tá? Eu já até tinha falado sobre isso algumas vezes, e essas placas, elas explicam um pouco aquela lógica daquela movimentação de terremotos, maremotos, tsunamis, que alguns começaram até aqui, ó, quando eu falei que era em Cabo Verde, lembra? Aquela placa sul-americana que eu falei era essa aqui, ó. Eu lembro que eu tinha desenhado ela no outro mapa? Essa aqui já era mais perfeita, porque isso aqui é um mapa de placas tectônicas. Estamos aqui, ó. O Yin, no Lago Titicaca, fronteira Peru-Bolívia. O Yang, no Cairo, no Egito, que é aqui, ó, onde está aqui, ó. É onde está esse balãozinho, tá, gente? Ó, um balãozinho aqui, outro aqui, e o outro balãozinho no Tibete. A província da China é o ponto neutro. E aí eu coloquei até a ideia aqui do Yin,
do Yang, que é o positivo e negativo da Terra, equilibrando o planeta. Tá? Tem várias linhas que trabalham com isso, outras ignoram completamente. Vestígios desse período. A gente vai estudar vestígios hoje, sobretudo desses seres aqui, ó, que são os crânios alongados, são os humanoides ou hominídeos de crânios alongados. Eu trabalharia mais com a ideia de humanoides, tá? Não de hominídeos. Mas já vi as duas versões. E essa aqui é só uma localização, talvez a mais famosa, que é Stonehenge, ou Stonehenge, na Inglaterra, que apresenta esses círculos de pedras com aparência de H. Isso tem em vários lugares, a gente vai ver aqui na parte escrita. Restos de raças que nos auxiliaram no passado, nos auxiliaram a raça humana, se encontram enterrados no Egito, que eu estou tratando, mas em muitas outras localidades. A gente vai ver só algumas, tá? E uma dessas raças se destaca, que são os humanoides de crânios alongados, que na verdade é uma hibridagem ou uma hibridação de humanos adâmicos e de insectoides. Essa raça que eu não falo sobre ela há muito tempo, que eu já falei lá no início do canal sobre ela com vocês. Em estruturas, há estruturas de pedra em H, como eu mostrei aqui, ó. Estruturas de pedra em H estão na Inglaterra e na Antártida, similares às de Pumapunku e de Tiahuanaco, na Bolívia. Alguns desses eu já mostrei para vocês, alguns desses pontos ou cidades, ou citei, sobretudo quando eu falei sobre os 7 sábios construtores. É a mesma lógica, é o mesmo fechamento. Essa aqui da Antártida, ela está escondida numa área que só tem acesso os DGs, tá? Locais onde também há crânios alongados, quer dizer, de novo, esses seres aqui, e cabelos ruivos, já é diferente desse aqui. Alguns aparecem até hoje com cabelos. E o mais interessante aqui, que eles estão em corpos que aparentam terem sido pegos de surpresa por evento devastador. A datação feita sobre esses corpos, pelos antropólogos, pelos paleontólogos, mostra exatamente o período do dilúvio. Por isso eles devem ter sido também pegos de surpresa e eles estavam ajudando a raça humana em diversas passagens para áreas intraterrenas, intraoceânicas, portais de passagem, como tudo aquilo que nós já falamos aqui. Então tem corpos claramente pegos de surpresa, o espanto, e que, identificado por datação, demonstra serem do período do dilúvio há 9.000 anos, há 9.000 e poucos anos atrás. Na Antártida, há pirâmides datadas de antes do dilúvio, construídas por humanoides de crânios alongados. Olha quanta coincidência que não é, né? As quais também surgem no Canadá, em Malta, na China, nas Ilhas Canárias, no Peru, na Austrália e nas 2 Coreias, ou seja, em 5 continentes. Só não tem registro desse tipo de coisa aqui ainda na África. Nos demais continentes, há esse tipo de vestígio. E, gente, eu não passei nem por 10% desses tipos de ruínas, vestígios, de coisas deixadas por esses seres. Como eu já tratei desde a aula lá atrás dos 7 sábios construtores. Ainda sobre o dilúvio. Em Gênesis, eu vou trabalhar a Bíblia mesmo, tá? Há uma passagem que diz assim: houve um tempo em que os Néfilins estiveram na Terra. Ou seja, houve um outro tempo que eles não estiveram. Então, eles não eram daqui. Então, os Néfilins não eram daqui. Vieram de fora. A própria Bíblia trata disso. E é uma interpretação aqui, é uma leitura que não tem que olhar com 1, 2, 3. Está escrito. Está claro. Nephilim. Por isso que eu falei logo no início hoje que a própria Bíblia é uma fonte riquíssima para se estudar. Desde que você não fique aprisionado na imposição religiosa. Nephilim é a forma suméria para referir-se a extraterrestres, em geral. Que, para os acadianos, vocês vão lembrar deles, são os Anunnakis. Mas semideuses para muitos outros povos. E esses seres tiveram filhos com humanos. Então, eu estou falando aqui dos Anunnakis. Néfilis são os Anunnakis. E esses Anunnakis, como nós já vimos, tiveram filhos com outros humanos.
Eu estou voltando nisso, porque hoje aqui agora, no número 2, eu vou apresentar algo diferente. Um tipo de Nephilim, o chamado Igigi, pode escrever assim ou de outras maneiras, tá? Teve relações com humanas. E nasceram dessas relações os chamados gigantes da Bíblia. Esses gigantes, eles estavam entre as prioridades no extermínio Anu, porque eles eram muito grandes, muito fortes. E esses gigantes, eles foram contrários a Anu. Por quê? As mães dos gigantes são humanas. As mães dos gigantes estavam sendo atingidas pelo dilúvio, pelo excesso de Anu, não só pela natural e já programada agenda diluviana, que era um ciclo, mas tudo que Anu fez para piorar, para potencializar o fato em si. Daí Anu fez a aproximação da Lua para realizar a elevação do nível do mar. Se você procurar sobre isso que eu falei em relação à Lua, você vai encontrar diversas fontes na internet, tem várias abertas. No YouTube tem várias pessoas que falam sobre isso. Às vezes, algumas versões ou uma apresentação ou outra que difere aqui ou ali, mas a lógica é a mesma. Também no mesmo Gênesis, diz assim, ó, aqui inclusive eu acho que é Gênesis 6. E os filhos de Deus viram as filhas dos homens e procriaram com elas. Os filhos de Deus aqui são esses Igigi, que fazem parte do pessoal, que é um tipo de Nephilim, né? Viram as filhas dos homens e procriaram com elas, dando origem aos gigantes Nephilim. Está na Bíblia. Uma versão ou outra não coloca Nephilim mais. Inclusive, várias traduções do inglês para o português, para a língua portuguesa, tiraram o Nephilim, botaram só gigantes. Gigante é gigante. Gigante pode ser um cara grande, um cara um pouco maior, mas se você mantiver o Nephilim, e aí você tira de propósito. Por que eu botei da cor amarela aqui? Porque os gigantes Nephilim não se equivaliam aos Anunnakis em ruindade. Eles eram, inclusive, está aqui esse OBS1 ligado aos Igigi. Os Igigi eram antigos escravos de Anu. Talvez aí também esteja mais uma explicação de por que eles eram contrários a Anu. E aqui imagens de tábuas sumérias de vários desses afrescos em vários locais que retratam esses gigantes. Se você veja que ele tem a aparência humana, só são muito grandes, porque eles são filhos de humanas adâmicas. Ok? Hidrata-se, se possível. Essa parte é muito interessante, não que as outras não sejam, claro, porque fala da miséria do Anunnaki. Esse título é muito perfeito, porque a gente vai tratar aqui desse comportamento dos Anunnakis como moscas. E olha para a imagem que a gente vai explicar ela ainda. Nirinçais, aquela Anunnaki que trabalhou junto com Enki na manipulação, tida como deusa geneticista do clã de Enki, e todo o clã de Enki indignou-se com a atuação de Anu na agenda diluviana, que a gente já tratou bastante aqui, né? O clã de Anu, alguns em 5D, outros em 6D, observa que eu já falei isso com vocês lá atrás, nem todos eles estavam em 4D, tá, gente? Com o aparato tecnológico descomunal que eles tinham, tanto que eles já enfrentaram a federação, lembra disso? Eles notaram que depois do dilúvio, com a morte de muita gente, o que eles passaram a perder? O que eles não tiveram? O que diminuiu demais ou simplesmente acabou para eles? Os sacrifícios. Sacrifícios humanos, de ovelhas, de cabras, de cabritos, de bois, de animais, que eles dependiam. Então eles perceberam que eles dependiam dos humanos, pois estavam aprisionados à energia sacrificial. Pode parecer muito fora da curva, mas foi assim. Se deixaram influenciar por vibração arconte, e aí você vai lembrar que há duas versões. Arconte também é como são chamados muitos demos do Brahmaloka, e Arconte também é chamado aquele ser oriundo do universo de Arconis, modificado, produzido por Saratem. Tá? Durante milênios isso aconteceu, e eles passaram a regozijar, a depender de carne humana, do fanatismo do ser humano, da submissão do ser humano,
Só que eles destruíram os humanos. Não arrasaram todos, mas eles destruíram aquela massa de pessoas que era simplesmente culto, que faziam simplesmente culto a eles, que eram dependentes deles. E eles sentiram como viciados a abstinência do tal do adenocrome, que eu já trabalhei com vocês, após o dilúvio, pois eram seres viciados. Enlil se revolta contra Noé, pelos dois motivos. Primeiro, porque ele não queria que Noé tivesse construído a arca, salvado ninguém, mas depois ele se revolta contra Noé por perceber essa dependência, por perceber como o humano era mais importante do que ele mesmo imaginava. Mas orientado por Enki, Noé, volta a fazer sacrifícios menores. Aí quando eu coloco sacrifícios menores, é porque ele parou de matar o humano, ele parou de matar animais grandes, mas continuava, infelizmente, a matar animais menores em menos quantidade e em períodos mais longos de um para o outro. Então, volta o sacrifício, infelizmente, não tem nada de bom aqui, mas era pelo menos uma tentativa de, com esses sacrifícios, acalmar os deuses Anunnakis, que está até entre aspas aqui. Ele volta a fazer sacrifício a esses deuses, os quais se acalmam e passam a se agrupar para aspirar os eflúvios sacrificiais como moscas, inclusive Anu e Enlil. Está aqui, ó. Aqui, se você olhar bem na imagem, parecem até anjinhos. E aí você pode pensar, não serão os demos? Não serão os anjos clones de Javé também nessa dependência? Veja como eu falo para vocês sobre o cruzamento de informação. Após o dilúvio. E aí, você vai passar a ver que agora, a partir do dilúvio, demorou para acontecer isso, né? Mas a partir do dilúvio, os Anunnakis passam a ser vistos por todos, pelos sobreviventes, pelos que estão fora, pela federação, como entidades regressivas, profundamente. Senhores de guerras multidimensionais, que eles não se meteram em guerra somente aqui, a gente vai ver isso ainda hoje. Rebaixados em vibração a parasitas energéticos perigosos. Uma ordem de malfeitores intergalácticos. Enki solicita que Enlil poupe Noé para repovoar a Terra, já que os Anunnakis necessitavam dos humanos, como nós acabamos de ver. Mas olha o gancho que eu vou fazer aqui com você. Ó. Lembra que há pouco tempo, quando a gente estudou sobre Zeus, sobre os olimpianos, eu mostrei para vocês que Apolo teve um momento que ele virou para Zeus e falou assim, ó, se eu fosse você, eu parava de matar esses humanos, hein? Eles podem nos servir a qualquer momento, ou mais para frente. Ainda que por motivos distintos, por motivações distintas, ele disse o mesmo a Zeus. Para de matar essa galera. Com a quarentena instalada, que nós já vimos que ela estava, e os Anunnakis inseridos na quarentena, então eles estão dentro, eles também estavam aprisionados. A Federação deixa observadores em prol da humanidade, ao redor e no planeta. Na nossa última imagem de hoje, na hora de se despedir, você vai ver esses observadores, tá? Os Anunnakis possuíam artifícios tecnológicos de camuflagem e proteção holográfica contra possíveis desforras, porque a partir de agora os Anunnakis estavam com medo do que as outras raças do planeta que sobreviveram poderiam fazer contra eles, porque agora estava claro o tamanho do problema que eles criaram para o planeta. E esses artefatos são confundidos aqui, ó, com relógios, para você ver como é que o Anunnaki pode ser diferente. Ó. Tem imagens deles com aparência humanoide e com aparência de aviário. Tá? E aí eu coloco o relógio como uma pergunta para você avaliar. Parece um relógio, não parece? Mas são esses artefatos aqui. Eles conseguiam se camuflar, como fazia o ser daquele filme Predador, lembra? Ou eles conseguiam gerar um holograma numa outra posição para eles poderem fazer de conta que aquele holograma eram eles se deslocavam em outra direção. Eu citei só um filme, mas tem vários filmes e séries que trabalham essa história do holograma e da camuflagem. Retornando no tempo, aí que a gente vai ver aonde começou essa história de Anu
já em guerra com outros planetas. Como a gente está fechando agora um pouco mais a participação de Anu, eu vou mostrar para você como foi lá atrás, rapidamente, antes deles virem para cá, para o planeta. Quando os Anunnakis foram para Nibiru, antes da Terra, eles foram expulsos de Pleiades, eles já arrumaram problemas similares em outros lugares. Por isso que muitas fontes reclamam da demora de atuação da Federação. Não era uma novidade. Eles foram expulsos de Pleiades por similares problemas. E quando eles foram para Nibiru, então você vê também que Nibiru não é propriamente a pátria-mãe, não é a origem deles. Eles foram para lá e já chegando lá, claro que eu vou resumir muito aqui a história, Anu matou o chefe de Estado, que eles chamavam de rei das Pleiades na época. E ele se tornou o rei, porque ele se aliou aos draconianos, sobre quem nós já falamos, e que na época também faziam essas guerras multidimensionais. Casando-se com a rainha reptiliana, está aqui ela, a rainha reptiliana, que foi contrária ao seu próprio marido, ajudou a morte do seu próprio marido. Ela se tornou a rainha, casando-se com Anu, claro, movida pelo quê? Por aquilo que a gente fala sempre, ganância e poder. Similar a alguns pontos e locais e pessoas da Terra hoje, né? Foi aí, na sequência, que Anu, Enlil, Inanna, Marduk, Enki e todos os clãs e conselheiros de Anu invadiram a Terra. Quando eu falei para vocês lá atrás. Ainda na época, sem a outorga da Federação, há 450 mil anos. Para vocês verem, quando a gente retorna no tempo, como eles já eram assim. Eles não se tornaram assim aqui. Por já ter sido derrotada por Anu e permitido a permanência do clã Anu na Terra, a Federação impôs uma pressão asfixiante aos Anunnakis durante a quarentena. Era o ultimato aos Anunnakis. Mas se você lembrar, é o novo ultimato, né? Dos nossos estudos mesmo, você já viu vários ultimatos aos Anunnakis. Foram muito condescendentes com eles por muito tempo. Que agora os Anunnakis estavam arrependidos por estarem na Terra. Claro, depois de tanto fazer, tanto destruir, há uma versão que crê, não gosto muito disso, com o retorno de Nibiru, o planeta deles que já está aí, os Anunnakis sejam atraídos em retorno à antiga pátria de refúgio. Você vê, não é pátria-mãe, é pátria de refúgio. Isso já vem acontecendo, tá? O Nibiru já está aí, ele já está atraindo alguns, nem todo mundo vai para lá, mas alguns desses seres em especial, eles estão atraindo. Hoje eu não trouxe nenhuma parte escrita e deixei aqui essa imagem linda do que seriam parte dos observadores. Há observadores, como eu citei lá atrás, de várias raças. Mas os felídeos, e aqui está explicado também em parte o nosso Canchanfan, que é infelídio, é amor, luz e gratidão infelídio. Esses seres estão entre as principais raças que nos observam, nos ajudam, nos monitoram. E aqui temos 3 gatos, 3 felídeos belíssimos, para terminar com vocês. Como são 3, a gente vai fazer o Canchanfan 3 vezes, homenageando a eles, se ligando a eles e solicitando a eles que nós possamos fazer parte disso tudo. A gente não quer só ajuda, a gente não quer só auxílio, a gente quer fazer parte, a gente quer ser proativo. Como eu falei, eu não quero que vocês façam com seres assim, como durante muito tempo a humanidade fez com Deus. Não é para pedir, não é para fazê-los de escravos. Eles trabalham juntos conosco. Junto conosco. Canchanfam. 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 Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hareum, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Abraço fraterno e amigo. Beijo no coração de cada um de vocês. Espero que vocês possam passar essa ideia, mas tenham prudência ao chamar alguém para estudar esse tipo de assunto conosco no canal. Vejam se há adequação suficiente para que a pessoa não venha se machucar, se ofender,
Se for uma pessoa muito religiosa, muito ligada aos dogmas, não indico que seja feito, ok? Mas vocês que já estão aqui, estudem, aproveitem, não se deixem enganar pelas fake e pelas muitas notícias para distração que virão nos próximos momentos do nosso planeta. Até a próxima.